No início, o Brasil era uma terra de criatividade pulsante, com culturas diversas e línguas miscigenadas. O país tinha um potencial inexplorado para criar algoritmos que entendessem não apenas o idioma, mas também as nuances culturais. Em 2030, uma startup brasileira chamada Vox Brasil lançava o protótipo de uma IA com sotaques regionais, piadas locais e até gírias esquecidas. Mas o mercado global não estava interessado. Por falta de apoio e financiamento, a Vox Brasil foi engolida por gigantes estrangeiros. Com isso, o Brasil perdeu sua primeira e única tentativa de criar uma IA que representasse sua identidade. Nos anos seguintes, as grandes corporações dominaram o espaço. As IAs estrangeiras adaptavam seus sistemas ao português, mas apenas superficialmente. As palavras regionais eram ignoradas. Sotaques de lugares como o interior do Nordeste eram tratados como ruídos, e nomes indígenas eram truncados. A cultura brasileira começou a desaparecer das bases de dados, e as gerações futuras passaram a ouvir vozes artificiais que não refletiam suas raízes. As histórias de avós, os provérbios regionais, as cantigas folclóricas, tudo isso sendo esquecido. A tecnologia ditava o que deveria ser lembrado. Em 2045, os algoritmos estrangeiros passaram a governar quase todos os sistemas de comunicação do Brasil. Desde assistentes virtuais até tradutores automáticos, tudo era controlado por IAs globais. O governo brasileiro, em crise econômica, assinou acordos que davam às empresas internacionais total controle sobre os dados de voz e textos nacionais. O resultado? O Brasil tornou-se invisível digitalmente. Quando os jovens tentavam usar os assistentes de voz para buscar informações, as respostas eram genéricas e distantes da realidade local. Quem foi Luiz Gonzaga? Perguntava uma criança. Um político? Respondia a IA, indiferente. Os anos passaram e o Brasil mergulhou em um apagão cultural. Sem a capacidade de alimentar sistemas com sua própria história, o país tornou-se em um consumidor passivo de conteúdos estrangeiros. As escolas adotaram materiais traduzidos por IAs globais que ignoravam contextos locais. Línguas indígenas desapareceram. Até o português começou a ser simplificado em versões padronizadas. Movimentos culturais tentaram resistir. Essa tecnologia era esmagadora. A música brasileira, antes vibrante, foi relegada a uma nota de rodapé dos algoritmos globais de streaming. Já em 2060, durante uma conferência global de IA, o último especialista brasileiro, agora exilado em Portugal, subiu ao palco. Ele trouxe consigo um arquivo de áudio, a única gravação restante do hino nacional, cantado em uma língua indígena extinta. Ele pediu silêncio à plateia. Isso é o que perdemos, disse, com
a voz embargada. Mas ninguém entendeu a mensagem. Os seus dispositivos tradutores não reconheciam a língua. A apresentação foi marcada como irrelevante pelos algoritmos que classificavam os palestrantes. O especialista voltou a seu assento em lágrimas. No Brasil, ninguém viu ou ouviu o evento. O país não tinha mais voz no mundo digital. Essa tragédia levanta reflexões profundas sobre o futuro cultural e tecnológico do Brasil em um mundo dominado por algoritmos. A história não é apenas um lamento pelo que foi perdido, mas um alerta urgente sobre o que ainda pode ser feito para evitar esse destino. Vamos explorar os ensinamentos dessa narrativa. Ensinamento 1. A soberania digital como pilar da cultura nacional. O principal ensinamento da história é que a soberania digital não é apenas uma questão técnica ou econômica, mas também cultural. Quando uma nação abre mão de desenvolver sua própria tecnologia, ela entrega o controle de como suas histórias, línguas e identidades são representadas. No caso do Brasil, a ausência de sistemas que compreendem as complexidades culturais, os sotaques, dialectos e expressões regionais, significa que grande parte da riqueza do país será invisível para o mundo digital. Preservar a cultura exige que o Brasil invista em tecnologias próprias que reflitam e respeitem a diversidade do país. Ensinamento 2. A invisibilidade digital como forma de colonização. A história mostra que a dependência de tecnologias estrangeiras pode levar a uma nova forma de colonização, onde a cultura local é apagada e substituída por padrões globais. Esse fenômeno, chamado de colonização algorítmica, faz com que os sistemas imponham valores, linguagens e prioridades externas, relegando culturas menos representadas a um papel secundário ou irrelevante. A soberania digital, portanto, não é apenas uma questão de autonomia tecnológica, mas de resistência cultural contra essa imposição silenciosa. Ensinamento 3. O papel da educação e do investimento na soberania digital. A narrativa expõe como a ausência de políticas educacionais e econômicas pode comprometer o futuro de um país. A falta de investimento em tecnologia nacional e em educação voltada à inovação cria uma geração desconectada de suas próprias raízes. Sistemas estrangeiros padronizados acabam moldando a forma como crianças aprendem e interagem com o mundo, levando ao esquecimento de tradições e histórias locais. Investir em educação tecnológica é fundamental para capacitar jovens a criar sistemas que preservem a identidade cultural brasileira. Ensinamento 4. A preservação da língua, das tradições, no mundo digital. As línguas indígenas extintas e os sotaques ignorados são símbolos da importância de desenvolver tecnologias que compreendam e respeitem a diversidade linguística. Em um mundo onde os dados moldam as decisões, a falta de representatividade nos algoritmos pode significar a morte de tradições inteiras. A história destaca
a necessidade de bases de dados que incluam vozes regionais, dialetos, histórias locais, garantindo que a tecnologia seja uma extensão da cultura e não sua destruição. Ensinamento 5. Alerta final. A cultura não é substituível. Por fim, o episódio do último especialista brasileiro, ignorado por sistemas globais, traz uma mensagem contundente. A cultura não é substituível e seu desaparecimento é irreversível. O silêncio algorítmico não é apenas uma metáfora, mas uma realidade potencial para qualquer nação que negligencie sua cultura no processo de digitalização. O Brasil, com sua diversidade única, deve entender que o valor de sua voz no cenário global está diretamente ligado à preservação de suas raízes culturais, à criação de tecnologias que representem. Nossas reflexões finais. 1. Tecnologia como ferramenta de inclusão ou exclusão. A que pertencem as vozes que moldam os algoritmos? Estamos permitindo que a tecnologia exclua vozes locais ao invés de amplificá-las? 2. O Brasil está preparado? A história convida os líderes, educadores e tecnólogos a refletirem. O que estamos fazendo hoje para garantir que o Brasil tenha uma tecnologia no futuro digital? 3. Identidade no mundo digital. Como equilibrar o avanço tecnológico com a preservação das tradições culturais? A mensagem desta história é clara. Um país que não ouve suas vozes perde sua identidade. Resta ao Brasil decidir se deseja ser ouvido ou permanecer em silêncio na era digital.